Opa! Você acaba de chegar no Espaço Recap Tudo, e hoje terá o melhor recap de terror, inscreva-se aí! Começamos o filme vendo LJ, uma blogueira que apela nos conteúdos de mini saia e roupas curtas, e ela tá fazendo uma live mostrando um dos novos biquínis que ela adquiriu, e recebendo diversos comentários do público. É quando atrás dela acaba aparecendo uma silhueta de um homem, e quando ele se aproxima, vemos que ele está mascarado de porco. E como a LJ estava focada na live, não percebe aquele homem atrás dela, e quando vê é tarde demais, os dois entram em uma luta. Mas como a LJ estava com uma arma de choque, ela leva a melhor e consegue escapar. Logo após vemos Tiff, uma amiga de LJ, e ela tá fazendo uma live bem sensual também. É quando LJ bate na porta dela e pede para ela abrir a porta. Tiff nessa hora desliga a live e vai atender. Logo depois de LJ entrar e explicar toda a situação a Tiff, elas abrem uma outra live e explica para todo mundo que LJ está bem e que vai tirar umas férias para ela. Após isso vemos que os namorados de Tiff e LJ chegaram, e para relaxar os casais decidem preparar uma viagem. LJ, tentando disfarçar que tem medo de altura, diz que não quer ir de avião, só de carro. Todo o grupo de início fica relutante, mas aceitam ir de carro mesmo. Daí o tempo passa e vemos o namorado de LJ, que vamos chamar de Sérgio. Vemos que na verdade ele é o tal perseguidor, e aparentemente tem muita coisa preparada. No outro dia LJ acorda tarde, e é assustada por Sérgio, que entrou na casa sem fazer muito barulho, mas ele logo se revela, e relembra a ela que vão viajar agora. Todos têm um certo problema com as malas, mas felizmente tudo cabe. Daí eles caem na pista e só param para fazer um lanche. Nessa brincadeira o namorado de Tiff sugere comprarem umas casas para morarem e fazerem o próprio estúdio lá, já que os imóveis lá são muito baratos. E enquanto estavam na pista o pneu do carro acabou furando, e para sorte deles chegou um cara e ele deu um dos pneus dele. Todos ficam felizes porque lá é muito diferente, e as pessoas são muito simpáticas, e se autoajudam. Após chegar em casa todos ficam admirados. Sérgio logo conta que foi o avô dele que construiu, e vemos que Tiff e o marido, que a gente vai chamar de Roberto, estão muito serelepes e logo saem para o quarto deles. LJ e Sérgio começam a conversar. LJ fala que quer ir comprar alguma coisa, Sérgio, mostrando os ciúmes dele, tenta impedir, e logo é mostrado Tiff e Roberto, que acabaram de sair do ato, e agora estão se arrumando para ir jantar. Tiff começa a mostrar uma infelicidade dela com o próprio corpo e fala que LJ, além de ser mais linda, é mais magra. Ela também mostra ter uma inveja do sucesso de LJ. Roberto tenta confortar ela, mas não solta palavras muito boas não, e acaba deixando ela mais triste. Mas quando ele sai, ela acha um álbum antigo e começa a ver as fotos da família de Sérgio. Tiff também vê uma foto da avó de Sérgio e fala dos belos melões dela. E a cena corta para um momento que os dois já chegaram na sala e Roberto tá dançando feito doido, e enquanto dançava ele acaba achando uma espingarda, que era da família de Sérgio. Então, usando de todos os dois cai que ele tem, ele chama Tiff para tirar umas fotos dela com a espingarda, e enquanto estava sensualizando Tiff acaba ouvindo um barulho no mato, e os dois discutiram muito, porque Tiff achava que era um urso, e Roberto não tava nem aí. Mas a cena mostra a LJ e o namorado que acabaram de fazer o ato, e agora estão conversando sobre a paz daquele lugar que é 1000 vezes melhor que em Califórnia. Mas ambos decidem descer porque os dois casais marcaram uma festa entre si. E logo vemos Tiff, Roberto, LJ e Sérgio bebendo. Sérgio começa a puxar várias brincadeiras, e o grupo se diverte muito. As meninas até decidem dançar stripper. E todos ficam muito animadinhos com aquilo que tá acontecendo. Eles dançam, bebem e dançam mais, e alguma coisa estavam observando eles, mas ninguém percebe, e então depois de muito tempo a LJ decide ir ao banheiro, e para infelicidade dela ela não está sozinha lá, e aquele cara com cara de porco apareceu lá também, e ele acaba roubando o brinco que a LJ tinha tirado da orelha, mostrando mais uma vez que ele é um louco psicótico que tem uma paixão maluca por LJ. E quando LJ volta e não encontra o brinco, sai pro corredor, e do nada ela é atacada por aquele cara, porém ele não consegue novamente capturar ela, mesmo ela estando de salto e sendo muito baixa, e isso causa uma comoção geral na casa, e só Sérgio que não aparece. Mas LJ consegue convencer Roberto a ir lá em cima para ver o que é. Chegando lá Sérgio dá um susto em todos e perguntam o que todo mundo tá fazendo, e como a gente sabe que ele é o perseguidor, vemos que ele começa a usar o
Argumento que está todo mundo bebo, e não pode ter sido nada. Mas como todos estão assustados e não acharam nada, decidem procurar no lado de fora da casa. Roberto pega aquela espingarda para passar uma sensação de poder, e lá fora os casais se dividem para procurar. Mas como LJ estava com um salto muito ruim, todos se juntam novamente, só que dessa vez eles ouvem um barulho de tiro. E até Sérgio fica muito confuso, mas ele lembra que aquele lugar muita gente usava para caçar, e provavelmente aquilo era um caçador. E após isso ele consegue convencer todo mundo a ficar mais calmos. Todos entram e Roberto pega uma bebida para Sérgio beber. Ele tenta puxar LJ para dançar, mas ela mostra que não tá muito assim, e fala que é melhor ir dormir. Sérgio fala que vai ver ela mais tarde. Roberto, vendo a lareira, tem uma ideia de foto para te fazer, mas o clima dela não tá muito bom, e os dois acabam brigando. Mais tarde vemos LJ dormindo. Do nada aquele cara de máscara de porco chega, puxa o lençol e agarra ela, mas ela leva tudo em uma boa, e simplesmente tira a máscara do cara, e só agora entendemos que ela e Sérgio estavam planejando tudo isso juntos. LJ fala que os dois precisam logo desmentir tudo isso, e como ela já estava pensando, seria melhor eles pararem e ter o bebê deles, porém Sérgio se mostra indiferente, e fala que é melhor eles manterem o teatro. E LJ contra-argumenta dizendo que o corpo é dela, e ela tá cansada de muita exposição. Nessa hora, antes deles irem pra sala, a cena corta, e é mostrado pra gente outro homem porco chegando, e aparentemente esse daí não está com boas intenções não. Quando o grupo novamente se reúnem na sala, LJ começa a falar como as pessoas da internet são nojentas, e que enquanto ela estava em episódios de terror, os caras estavam só falando dos peitos dela, mas isso não demonstra muito, e ela acha outro comentário de um fã entre aspas, perguntando se ela está curtindo as férias no Texas. Isso deixa todos assustados, e o grupo começa a discutir quem vazou essa informação, mas todos respondem que não foi eles. LJ decide ir pro quarto dela dormir, e quando Sérgio chega ela desesperadamente pergunta se foi ele que fez isso brincando. Ele fala que não, e consegue convencer ela que ele não faria aquele tipo de coisa, mas como ele já tá muito cansado ele apenas deita na cama e desaba. Isso frustra LJ, já que aparentemente ela queria alguma coisa para passar a noite. E a cena corta pra Tiff, e como o filme gastou 5 minutos em pura melancolia eu vou ter que resumir aqui. Ela chega, tira os brincos, e discute com o namorado, depois ouve um barulho fora de casa e abre a janela para conferir. Logo após ela desce e começa a andar de um lado ao outro da casa para relaxar, e então ela sai e começa a olhar pro nada. É quando ela acaba vendo outro homem porco, mas como ela não conseguia diferenciar as alucinações da realidade, apenas corre. E no outro dia vemos Sérgio chegando no carro, e enquanto descia ele ouve um barulho de arma. Automaticamente ele acha que foi o primo dele, e sai para procurar o próprio, mas não acha nada, só que quando estava voltando para casa as coisas mudam. O outro homem porco aparece, e acaba finalizando a primeira kill dele. Logo após, todo mundo quando acorda percebe que ele tá demorando e já deveria ter chegado. E quando o tal primo Mike chega com um amigo dele, Mike mostra não saber de nada sobre Sérgio. Então logo vemos o amigo de Mike, e ele é um super viciado nos conteúdos de LJ. O cara começa a falar muito e dizer o quão ela é sexy. Isso deixa o clima muito pesado, mas para piorar, ele ainda completa dizendo que os peitos dela são maiores ali do que na internet. Como o clima já estava muito pesado, Mike decide ir embora com o amigo, mas antes de saírem realmente, o cara faz isso. Então após Mike e o amigo sair, Tiff, Roberto e LJ saem para procurar Sérgio sem sucesso, mas para não dizer que não tem como piorar. Roberto discute com LJ e decide ir embora logo, só que quando chegam em casa, preparam as malas, percebem que a chave estava com Sérgio. Então LJ acaba recebendo uma ligação muito estranha e macabra, de alguma pessoa sendo sufocada vindo do celular de Sérgio, mas ainda não levam em consideração que Sérgio estava morto, e acham que é apenas uma brincadeira, mas quando retorna a ligação, que acontece algo sinistro. Simplesmente o telefone estava na frente da casa deles, também tinha uma pessoa observando eles, mas isso eles não viram. Com o passar do tempo, eles ficam com medo e ligam para a polícia para investigar o desaparecimento, porém não tinha feito 24 horas. Então o grupo decide ir andando até a cidade para procurar ajuda. E no meio do caminho Tiff é abordada pelo porco, e LJ achando que seria Sérgio ali pede para ele parar, e Roberto achando que a situação era brincadeira, acaba indo direto pro assassino e abaixando a guarda. E o pior acontece, ele é morto a sangue frio,
e as meninas apenas saem correndo para casa, e como a porta da frente estranhamente emperrou, elas entram pelo fundo. Tiff já está estressada com medo e ainda fica com muita inveja de LJ. E isso tudo acaba causando uma briga entre as duas. Mas a cena corta para Mike, que estava andando no carrinho dele à noite, e acaba ouvindo um barulho muito estranho na mata. Ele sai para investigar, e acaba encontrando Roberto o todo lascado no canto de uma árvore. Mike, inesperadamente, em vez de ajudar o amigo, acaba apenas finalizando ele, e para piorar mata aquele cara que era obcecado por LJ. Então ele parte para casa que as meninas estavam, e joga o corpo de Roberto na frente da porta. Elas, quando vê, ficam um pouco assustada, mas logo LJ tem a ideia de pegar o carro do namorado e escapar com Tiff. E Tiff fica sozinha. Nesse momento, o cara com máscara decide atacar e começa a perseguir ela. Ela consegue ter uma vantagem e corre, mas antes de escapar, ela acaba sendo apanhada pelo cara de porco, e LJ corre e acha o corpo do namorado. Ela tem um arrependimento e decide voltar para pegar a amiga e as duas fugirem dali. Ela também acha a chave do carro e quando entra na casa para procurar a amiga, acaba sendo imobilizada pelo cara. E quando menos esperava, a Tiff chega, se revela e mostra que desde sempre ela esteve aliada com o cara de porco. Ela começa a gravar encenações e dramatizar sobre um monte de coisa, e então ela pede para levar LJ pro sótão da casa, e eles amarram ela. E Tiff faz o cara finalizar LJ e também pede para ele dar uma facada nela para deixar o drama mais confiável. Ela também do nada decide dar uma facada no cara, porque o DNA dele ficou em toda a casa, e o acordo deles era que ele ia fazer todo aquele serviço e depois ia dar uma cutucada em Tiff. No final vemos Tiff indo pro carro, depois vendo todas as provas que ela conseguiu coletar, e abrindo uma live, fazendo um grande drama, mas que por sorte, deu muito certo e ela realmente conseguiu a fama que tanto queria. Bom, esse foi o recap de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like e falou!